visitation of Jehovah. se encontrou com a visitação de Jeová. The identity of this church A identidade dessa igreja and the mission of this church e a missão dessa igreja must now change. deve agora mudar. You must stop shepherding the sheep of Jethro. Você deve parar de pastorar No, as ovelhas I de must Jethro. go. Rather prepare now E é melhor preparar-se agora than to be put to shame do que ser envergonhado on that day. naquele dia. And so this whole conversation yesterday Esta toda a conversa que ouvimos ontem was about the love of Christ for the church. foi acerca do amor de Cristo para a igreja. That as the church now enters this final stretch, Como a igreja entra nesta última marcha, she may not be found naked para que ela não seja encontrada nua and exposed to shame. e exposta à vergonha. That purity will matter, Que pureza é que vai importar. righteousness will be key, É a justiça que será a chave. and holiness will be central. É a santidade que será centrada. That there are many stains in the garment in Brazil Que at this hour. há muitas manchas nas vestes do Brasil a esta hora. One of them is sexual sin, E uma das manchas é o pecado sexual. and the other one we saw is the falsehood that has consumed the church. Falsehood. E a outra mancha que vimos é a falsidade que consumiu a igreja. The immoral preachers, Os pregadores imorais. there are some immoral people that have invaded the house of God. Tem alguma gente imoral que invadiu a casa do Senhor. And they are very poor people, E há muita gente pobre aqui. so they have come to look for wealth in the church. Eles vêm buscar riqueza na igreja. And so they say E eles dizem that before I come to Brazil, que antes que eu venha ali no Brasil, I need money down, deposit. eu preciso dinheiro a pronto pagamento, depósito. And sometimes that money will be for the fuel of the private aircraft. Às vezes aquele dinheiro é usado para o combustível do avião privado, do jet privado. Some poor people E imagina que gente pobre have invaded the house of Jehovah, invadiram a casa de Jeová and they are looking for liquid cash. e estavam à procura de dinheiro à mão. And so they need money down E precisam pronto pagamento before they come. antes que eles venham. And yet Brazil has accommodated them. Enquanto que o Brasil também os acomodou. So those are the stains that we heard about. Essas são as manchas que nós ouvimos acerca That the ontem. Lord was saying we must now be able to allow the Holy Spirit to clean up from the garment, to clean up arruga, manchas. O Senhor estava dizendo que devemos permitir o Espírito Santo para limpar as manchas, as rugas existentes nas vestes. And all the arrugas and iron it and prepare it for the king. E todas as rugas, as manchas, e tirar e preparar para o rei. And we also found out E também nós vimos that from this day on, que a partir deste dia adiante, nobody will lie to you again. ninguém mais vai mentir para você. That from this day on, Que a partir de hoje you adiante, will stand with the truth. você vai se levantar com a verdade. You will understand Você vai compreender that whenever the Lord speaks, que sempre que o Senhor fala, holiness is at the center of that conversation. santidade está no centro desta conversa. To draw you closer to Him. Para poder te puxar próximo ao That Senhor. whenever the Lord blesses you, E que quando sempre o Senhor te abençoar, that blessing must be centered around drawing you closer to Jehovah. aquela bênção deve sempre te puxar próximo de Jeová. When Joshua appeared before the Lord, Que quando Josué apareceu diante do Senhor, that Joshua stands for the priesthood of the Lord in Israel. também vimos que o Josué, ele significa o sacerdócio em Israel. Thank you. The nation, the priestly nation. A nação sacerdota. And we say the garment, we say the turban. The turban is the symbol of priesthood. E nós vimos que o turbão é o símbolo do sacerdócio. That on the turban is written, holy unto the Lord. Que no turbão está escrito santo ao Senhor.
And we saw that consecrated unto the Lord. E nós vimos que é consagrado ao Senhor. We also saw that set apart unto the Lord, E separated nós unto the vimos Lord. que quer dizer posto à parte, separado para o Senhor. And the Lord used that to speak to you yesterday. E o Senhor usou isso para falar contigo ontem. And he said that the same scripture appears to be repeating in the church in Brazil. E ele disse que a mesma escritura aparece a se repetir na igreja no Brasil. Because he read from 1 Peter chapter 2 verse 9. Porque ele leu em 1 Pedro capítulo 2 versículos 9. That said, you are my treasured nation. Que diz que você é a minha nação You are tesoura. the holy, the separate people of the Lord. Vocês são o povo separado do Senhor. That in your lives as you worship Jehovah, Que nas suas vidas, quando adoram Jeová, your holy lives were meant to evangelize Jesus. as vossas vidas santas tinham que evangelizar para Jesus. The way Israel was meant to evangelize Jehovah. De forma que Israel foi propositada para evangelizar para o Jeová. That when Israel worshiped Jehovah perfecto, Que quando Israel adora Jeová perfeitamente, the glory, this very glory, this Yes. particular glory, da mesma glória, esta glória particular, came down on the mercy seat. desceu sobre a cadeira da misericórdia. And so Israel became the nation E Israel tornou-se a nação whose God is Jehovah. cujo Deus é Jeová. They became the covenant people of the Lord. Tornaram-se o povo de aliança do Senhor. Because of this visitation. Por causa desta visitação. And out of there, E fora disto, the nation saw a nação viu that whosoever blesses Israel, que todo aquele que abençoa Israel, God blessed him. Deus também o abençoou. Whosoever cursed Israel, A todo aquele que amaldiçoasse Israel, the Lord cursed him. o Senhor também o So amaldiçoou. because of the benefits of worshiping the living God, Por causa dos benefícios de adorar o Deus vivo, it was meant to attract the other nations to worship Jehovah. eles tinham que atrair as outras nações que adoram Jeová. But when Israel went into idolatry, Mas quando Israel caiu na idolatria, then the priestly garment, suciedad, was filthified. ali as vestes sacerdotais foram sujadas. And so when Israel tried to appear, E quando Israel falhou de aparecer, the enemy stood at the right to accuse Israel. o inimigo apareceu ao lado direito para acusar Israel, Until the Lord asked, até que o Senhor perguntou: isn't this man a stick snatched from the fire? será que este homem não é um tronco puxado do fogo? And then after that, you hear him talking about a new garment. Depois daquilo, vais ouvir o Senhor a falar de nova veste. And after that, you don't hear the devil claiming the rights over Israel. Depois disso, o diabo já não mais clamou direito ao Josué. And then I said E ali eu disse: that if you look at the garment that the church received in Isaiah 53, se você olhar para as vestes que a igreja recebeu em Isaías 53, the travailing and the price that Jesus paid for the glorious garment of the church, a dor e o gemer e o preço que Jesus pagou para aquelas vestes para a igreja gloriosa, in Isaiah 53, em Isaías 53, and you see e você vê that we were supposed to maintain that garment, que nós tínhamos que guardar bem essas vestes, especially for such a time as now. especialmente para o tempo que é este. But we see that the garment has been filthified also like was in Israel. Mas ali nós vimos que as vestes agora estão tão sujas também, assim como aconteceu com Israel. And therefore you see now E portanto você está agora the vendo, devil is claiming right over the church. o diabo está clamando direito sobre a igreja agora. There is the love of money in the world. Há amor de dinheiro no mundo, There is love of money in the church. também na igreja há amor de dinheiro. When the enemy comes Quando o inimigo vem and touches the garment, e toca as vestes, he puts his identity marker. ele coloca a sua marca de identidade nas vestes. If in the world out there is the love of money, Se no mundo ali há amor de dinheiro, he will touch you with that.
Ele vai te tocar com aquilo. If in the world out there there is sexual immorality, Se no mundo há imoralidade sexual, he will mark you with that. o diabo também vai te marcar com isso. Such that at the end he can claim right over the church. De tal forma que no fim ele vai clamar direito sobre a igreja. It's just like being a citizen of Kenya. É como se você fosse um cidadão do Quênia. Then you get a Kenyan passport, Ali você recebe passaporte which is queniano, the identity marker for those people. que é a marca de identidade para aquela gente. Even in Brazil, you get a Brazilian passport. Também no Brasil você tem um passaporte brasileiro. And so that is how the enemy has been able to pervert the image of the church. Foi assim como o inimigo conseguiu perverter a imagem da igreja. But we are so blessed that the Lord has now opened up a new window Mas agora nós somos abençoados porque o Senhor abriu uma nova janela for repentance and restoration. para haver arrependimento e restauração. Because the Bible says nobody knows the day or the hour. Porque a Bíblia diz que ninguém conhece o dia nem a hora. So he could have just come before he gave us a chance to repent. O Senhor poderia somente vir sem dar nenhuma oportunidade para o arrependimento. So you see the love of Christ for the church. Ali você está vendo o amor de Cristo para a igreja. The garment is the righteousness of the Lord in the life of the believer. Eu falei que as vestes são as obras de justiça na vida do crente. And I said E eu disse that the righteousness of the Lord que a justiça do Senhor lasts forever. dura para sempre. It is fruitful, it is profitable É frutífero, é proveitoso to invest in righteousness. investir na justiça. Because Porque if you invest in money, the love of money you see in the church, se você investir em dinheiro, o amor de dinheiro que está aí na igreja, that is temporary. isto é temporário. And he's saying E ele diz that the garment, the church, the lino finissimo, resplandeciente y limpio. que as vestes linho finíssimo, resplandecente e puro, Y puro, very good. e puro, Y puro and pure e puro, is the righteousness of the church. são as obras da igreja The de justiça. righteousness of the Lord in the hearts of the believers. São as obras de justiça do Senhor nos corações dos crentes. In the conversation of Jesus about the midnight hour that we're going to handle here, Você vai achar que na conversa de Jesus sobre a mera da meia-noite que vamos falar daqui a pouco, you hear the Lord Jesus say você vai ouvir o Senhor dizendo that preparedness cannot be shared. que a preparação não se partilha com ninguém. It's a matter of the heart. É uma questão do coração. Because it has things like temor, that you have the fear of God in the heart, Porque tem coisas como o temor do Senhor que está dentro do the coração, humbleness of the heart, a humildade do coração, the zeal for God in the o heart. zelo de Deus do It coração. has many things about the heart, the heart, the heart. Tem muita coisa acerca do coração, coração do coração. And that's why you see he even said that two people will be working in the same field, one will be taken, the other remain. É por isso que você lhe ouve a dizer que duas pessoas estarão no campo, um será tirado e o outro vai ficar. Two women will be grinding on the same mill, Duas mulheres estarão na milha, one taken, the other one remains. um tirado e o outro ficou. Two people will be sleeping on the same bed, Duas pessoas estarão dormidos na mesma cama, one taken, the other remains. um será tirado e o outro vai ficar. Preparedness for the coming of the Messiah cannot be shared. A preparação para a vinda do Messias não pode ser partilhada com ninguém. Everybody will stand alone before the Lord. Porque você vai descobrir que todo mundo vai se levantar, cada um sozinho diante do Senhor. I can preach preparedness today, Eu posso pregar a preparação para você, but I cannot enforce it in you. mas não posso obrigá-la em ti. It is a matter of the condition of the heart. É uma questão da condição do coração. The prophets of old, Os profetas do antigo, when they saw quando eles viram isso, this visitation, esta visitação, they cried. eles choraram. They said, I wish I could live to see that generation. Eles disseram, espero que eu podia viver para ver aquela geração que vai ver isso. That church
aquela igreja, the generation of power, aquela geração de poder, the generation of glory, daquela geração de the glória, generation that prepares the way of the Messiah, aquela geração que prepara o caminho para o the Messias, generation that receives the Messiah, a geração que vai receber o Messias, the generation of the glory of a God, geração da glória de Deus, the latter visitation, a última visitação, as we are going to see very briefly. conforme vamos ver em breve. And so I want to awaken you to that. Então eu quero te acordar a isso. This will help you in your salvation and ministry. Isto vai ajudar a sua salvação e o teu ministério. For as long as the Lord is speaking with you, Que enquanto o Senhor estiver a falar contigo, don't worry about public opinion. não se incomode com a opinião pública. In fact, De facto, you will find that the public opinion is always on the other side. você vai descobrir que a opinião pública está sempre do outro lado. There is one of the principles I've been teaching all over the earth, Há dos princípios que eu tenho estado a ensinar em toda a terra. from Gisborne, New Zealand, De Gisborne, em Nova Zelândia, to the cities of Australia, para as cidades da Austrália, Africa, Europe, here now, África, Europa, aqui agora, Canada. Canadá. And that principle says, E aquele princípio diz: learn to stand alone, aprenda a ficar de pé sozinho, even in the church. mesmo dentro da igreja. Again, let me repeat this. Deixa-me repetir de novo. Learn to stand alone, Aprenda a ficar de pé sozinho, even inside the church. mesmo dentro da igreja. If you bring your daughter Se você trazer a tua filha into the church, dentro da igreja, the youth church, a igreja dos jovens, and there is abortions going on in the youth church, e há abortos que está acontecendo no culto dos jovens, she does not have to be involved in that. ela também não tem que se envolver nisso não. So that you will say, Para que possas dizer: oh, but the whole youth church was in sexual sin. oh, ela também caiu porque toda a igreja da juventude estava no pecado sexual. No. Não! Learn to stand alone, Aprenda a ficar de pé sozinho, even in the church. mesmo na igreja. Even pastors, Mesmo pastores, if you are in a pastor's fellowship, se você está na associação dos pastores, Alianza Pastoral, a aliança dos pastores, and inside there, e dentro dessa aliança there is no agenda of Christ, não existe agenda de Cristo, then you can learn to stand alone ali você vai aprender a ficar de pé sozinho, in that city naquela cidade, with the Lord. com o Senhor. Did you understand? Você compreendeu? Because of compromise. Por causa do compromisso. I've learned one thing, Mas eu aprendi uma coisa, that the message always belongs to, que a mensagem sempre pertence a Ele. and E I am just a vessel eu sou simples vaso for transmitting. para transmitir. And E the only way the Lord can use me, a única maneira como o Senhor pode me usar, the extent to which God can use me a extensão na qual Deus pode me usar and entrust me with greater treasures, e poder me confiar com grandes tesouros, is when I am faithful in transmitting without changing even one thing. é quando Faithfulness, fielmente. eu sou fiel em transmitir a mensagem sem mudar nada, fielmente. Because the church in Brazil and Rio, Porque a igreja no Brasil e no Rio, Rio de Janeiro and Niterói, Niterói, no Rio de Janeiro e no Niterói. oh, what will people say? Oh, o que as pessoas vão dizer? Oh, no, I worry what people will say. Estou preocupado com a opinião das pessoas. But what will pastors say? O que também que os pastores vão dizendo? Now you know. Agora você sabe. That should be your least worry now. Least. Isto ali você não deve ser tua preocupação For agora. as long as the Lord is speaking with you Porque enquanto o Senhor estiver a falar contigo and using you, e a te usar, you just continue going on that road. você continua a andar nesse caminho ali. Now listen to this now. Agora escuta isso aí. Even when I began to prophesy earthquakes all over the earth, Mesmo quando eu comecei a profetizar terremotos em toda a terra, and the voice in the dream always says, repent,
repent. E a voz no sonho sempre pronuncia: arrependem-se, arrependem-se. So those earthquakes were attached to repentance. Aqueles terremotos sempre estão anexos ao arrependimento. But people came out saying, no, which kind of gospel is this? As pessoas sempre saíram a dizer: que tipo de evangelho é esse? You are judging this is grace. We are enjoying the grace. Você está julgando o mundo. Esse é o tempo da dispensation of the graça. grace. Essa é a dispensação da graça. Nós estamos a nos divertir na graça. Mucho amor, mucho sangre. Muito amor, muita Mucho graça, sangre. muito sangue. Huh? Hã? And you are talking about earthquakes. Repent or else. Agora você está falando de terremoto. Arrepende-se, senão. So now, E aqui I want to talk about something very important. eu quero falar de algo muito importante. Focus on me now. Agora se concentre para mim agora. Every time Todas as vezes the Lord God que o Senhor Deus wants to execute his agenda on the earth, quer executar a agenda dele sobre a face da terra, every time the prophetic timeline of God, todas as vezes que o calendário profético de Deus, when the time arrives quando chega no momento exato for the Lord to do something on the earth, para o Senhor fazer algo sobre a terra, meaning to execute a certain agenda of God on the earth, isto é, para ele executar aquela agenda dele sobre a face da terra, there are two ways in which he can do that. há duas maneiras como o Senhor pode fazer isto. There are two ways in which he does that. Há duas maneiras como o Senhor faz isso. Number one, Número depending on that mission, dependendo do tipo da missão, the Lord o Senhor can decide pode decidir to establish estabelecer an authorized agency on the earth. uma agência autorizada sobre a terra. Very powerfully put. Agencia autorizado. An Agência, authorized agency on the earth. agência autorizada sobre a terra. Again, De novo, every time the Lord wants to execute a certain agenda on the earth, todas as vezes que o Senhor quer executar uma certa agenda sobre a terra, he does it in two ways. ele faz isso de duas maneiras. Depending on that mission, Dependendo do tipo da missão, on that objective, that purpose. dependendo do propósito, do objetivo. One of them is Uma das maneiras é, he can establish an authorized agency on the earth. ele pode estabelecer uma agência autorizada sobre a face da terra. And then E depois, that agency becomes like the embassy of Brazil in Nairobi. aquela agência torna-se como se fosse a embaixada do Brasil em Nairobi, Quênia. If any Kenyan wants to know anything about the policies of Brazil, he writes to Brazil, to Brasilia, Se queniano quer saber sobre como são as políticas do Brasil e ele escreve para o Brasil uma carta Brasilia, para Brasília, they would say, no, e eles vão dizer: não, go to Nairobi, we have an embassy. não escreva direito, vai em Nairobi, If you temos lá uma embaixada. If you want to come and study in Brazil, Se você quer vir estudar no they Brasil, will give you the conditions. vão dar aí na embaixada as condições. Show us your bank statement, Mostra o seu extrato bancário, whether you can afford the tuition. se você consegue pagar aí as Show propinas. us that you can speak Portuguese. Mostra que Whatever, você I sabe don't know the falar policies. português. Não sei quais são os requerimentos, as políticas. Even business. Mesmo até em termos de negócios. Let's say you want to do joint venture here. They say go to the embassy, they will give you the requirements. Seja que você quer fazer uma parceria aqui, vão dizer, vão na embaixada e vão te dar as exigências. So the embassy of Brazil in Nairobi, for example, A embaixada do Brasil em Nairobi, por exemplo, becomes the authorized agency of Brazil in Kenya. torna-se ali a agência autorizada do Brasil no Quênia. So they can give you the policies of Brazil Para, right there. para poderem te dar as políticas do Brasil a partir dali. In fact, when you meet the ambassador, De facto, quando você se encontra com o embaixador, they have the name His Excellency. eles chamam-se Sua Excelência. You almost say, now I have seen the King of Brazil. Ali você pode dizer, eu vi agora o rei do Brasil.
Can I go on now? Posso continuar agora? So when the Lord wants to establish to do a certain objective, a certain purpose, agenda on the earth, Quando o Senhor quer executar um certo objetivo, uma certa agenda na terra, depending on the agenda, dependendo da agenda, he can establish an authorized agency on the earth. ele pode estabelecer uma agência autorizada sobre a face da terra. And normally, E normalmente, depending on the mission, dependendo do tipo da missão, he will give that agency the authority and the power to do that work. ele vai dar àquela agência a autoridade e o poder de executar este trabalho. And when that authorized agency on the earth E quando essa agência autorizada sobre a face da terra begins to execute that agenda of God on the earth, começa a executar agora aquela agência de Deus na terra, what you see o que você vai ver is the anointing of God é que haverá a unção de Deus, that the Lord has apportioned that agency for that mission. que o Senhor colocou sobre aquela agência para executar aquela missão. And when that agency begins to operate in that anointing for that mission, E quando aquela agência começa a operar sobre, debaixo daquela unção para aquela missão, then you will see ali você vai ver, the manifestation você vai ver a manifestação of the life and the power of God in that agency. da vida e do poder de Deus sobre aquela agência. The life of God in that agency A vida de Deus sobre a agência and the power of God in that e o agency. poder de Deus sobre aquela agência. Step by step. Passo a passo. Because this is the foundation, then I'll give the message. Porque esta é a fundação, depois vou dar a mensagem. That you may understand who has visited. Para você compreender quem visitou. And that you may understand what is the agenda. Para vocês compreenderem qual é a agenda. Hallelujah. Aleluia. Look at this now. Escuta isso agora. So there is an authorized agency Há uma agência autorizada given the anointing que foi dada a unção for that mission. para aquela missão. And as he does it, Enquanto ele executa essa you see missão, manifestation você vai ver a manifestação of the life of God in that agency da vida de Deus sobre a agência and the power of God in that e agency. do poder de Deus sobre a agência. Hallelujah. Aleluia. So you see the manifestation. Você vê a manifestação. But sometimes Mas às vezes the mission is so critical a missão é muito crítica. such that God himself De tal forma que somente Deus ele mesmo is compelled to come down é movido ele a descer ele próprio to execute that mission on the earth para himself. ele executar aquela missão ele mesmo. When the Godhead himself, Quando Deus o Pai ele mesmo, the Godhead, Dios the Padre, the Godhead himself Deus o Pai decides to come down, decide descer, for example, during the rapture of the church. por exemplo, durante o arrebatamento da igreja. If you read later, not now, if you read later, 1 Thessalonians chapter 4, Se você ler mais tarde, não é agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verses 16 and 17, versículo de 16 a 17. you hear him saying, Você vai escutar ele on dizendo, the day of rapture, no dia do arrebatamento, you hear him saying, você vai ouvir dizendo, and the Lord himself will come down. e o Senhor, ele mesmo descerá. And he says, with a loud command, with the voice of, with the trumpet, he says, the Lord himself. He will not send somebody, na himself. voz, na trompeta, o Senhor, ele mesmo, não vai enviar ninguém, ele mesmo, He will not send somebody. não vai enviar ninguém. And so, sometimes, depending on the mission, Dependendo da missão, sometimes the Lord himself is the one coming to execute that agenda on the earth. às vezes o Senhor, ele mesmo, é ele que vem para executar aquela agenda sobre a terra. And so listen to this now. Escuta aqui agora. Now, when the Lord himself decides to come down Quando o Senhor, ele mesmo decide descer on the earth na terra to execute his agenda, para executar a agenda dele, you don't see the anointing of the Lord. você não vê a unção do Senhor. Because the Lord himself has come. Porque é o Senhor, ele mesmo que vem. Now you see
Agora você vê aí the glory of God. a glória de Deus. I want you to understand those two very well before the message. Eu quero que vocês compreendam essas duas antes da mensagem. You remember the authorized agency Lembra-se que primeiro ele pode enviar uma agência autorizada. is given that anointing. A agência autorizada é dada a unção. And then you see now the E manifestation ali você consegue ver a manifestação of the life and power of God in that agency. da vida e do poder de Deus sobre a agência. But now look at this. Mas olha aqui agora. Now God himself, Mas quando Deus vem, Ele mesmo, instead of seeing the anointing, you see the glory. em vez de você ver a unção, você vê a glória. And when you see the glory, E quando você vê a glória, then that Ali. now the other side it became manifestation do outro lado é manifestação of the life and power of God. da vida do poder de Deus. But on this side, Mas desse lado aqui, when God himself has come, quando Deus ele mesmo desce, that becomes the revelation of God. aquilo torna-se a revelação de Deus. Hallelujah. Aleluia. Because of the condition of the church globally, I have to do this in every country. Por causa da condição da igreja globalmente, eu tenho que fazer isso em todo o país. Yeah, because the church has become too modern. Porque a igreja tornou-se muito moderna. So I always begin by this basic, which everybody should have known, but I don't think everybody knows. Eu sempre começo com esses básicos. Todo mundo poderia saber, mas não acho que todo mundo sabe. Hallelujah. Aleluia. So now this becomes the revelation of the Godhead. Ali, isso torna-se a revelação de Deus, o Pai. Hallelujah. Aleluia. And so step by step. Passo a passo. Now that we have known that this is the revelation of the Godhead, Agora que nós já soubemos que essa é a revelação de Deus, o Pai, then what is the Lord saying to the church in Brazil? mas o que o Senhor está dizendo para a igreja no Brasil? Listen, precious people. Escuta, povo precioso. Yesterday I said Ontem eu disse that whenever there is a visitation from heaven, que sempre que há uma visitação do céu, only the Bible somente a Bíblia is our reference. é a nossa referência. That when we go there, Que nós quando formos lá, then we can even understand the message. e ali vamos compreender a mensagem. Now listen, precious people. Escuta, povo precioso. I want to go to when Joshua also encountered the Godhead. Eu quero também ir onde Josué encontrou-se com Deus, o Pai. Joshua chapter 5 verses 13 to 15. Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Again, you're very good. Joshua chapter 5 Josué, capítulo 5, verses 13 to 15. versículos 13 a 15. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and he saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Neither, he replied, but as commander of the army of the Lord, I have come. I have now come. Then Joshua fell face down on the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Then the commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." And Joshua did so. E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Hallelujah. Aleluia. When Joshua met the Godhead, Quando Josué se encontrou com Deus, o Pai, the grand mega visitation, isto foi a visitação grande, mega. and all of a sudden he realized that this is the visitation he was confronted with. De repente, ele notou que essa é a visitação que foi confrontado com ele.
like Isaiah. Conforme Isaías, He cried, he threw himself face down. ele chorou, ele disse ele mesmo, e olhou para baixo. And then he was commanded, remove your sandals right away. E ele foi ordenado a retirar as sandálias de imediato. This is now holy ground. Esta é agora a Terra Santa. Listen to this now. Escuta aqui agora. Listen very carefully. Escuta com cuidado. From that point on, Daquele momento em diante, after encountering that visitation, depois de encontrar aquela visitação, when Joshua leaves that place, quando Josué saiu daquele lugar, Jericho came down. Jericó foi abatido. Hallelujah, my Hallelujah. daughter. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. From that point on, Daquele momento em diante, Jericho came down. Jericó demoliu-se. Jericho came down. Jericó demoliu-se. When Moses Quando Moisés met the glory of the Godhead, the revelation of God, se encontrou com a glória de Deus, com a revelação de Deus, the life and ministry of Moses changed. a vida e o ministério de Moisés mudou. Moses, who was busy shepherding the earthly wealth of Jethro, Moisés, que estava ocupado a pastorar as riquezas do mundo do Jetro, the earthly sheep, as ovelhas do mundo, the sheep of this world, as ovelhas desse mundo, the sheep of Jethro. das ovelhas do Jetro. When he met the glory of the Godhead, Quando se encontrou com a glória de Deus, o Pai, his identity and mission changed right a there. identidade e a sua missão mudou ali mesmo. He went and became the shepherd of the people of God, Ele foi e tornou-se agora o pastor do povo de Deus, the shepherd of the sheep of Jehovah. o pastor das ovelhas de Jeová. And he led Israel out. E ele então conduziu Israel fora do Egito. Today, Hoje, this church essa igreja has encountered the visitation of se Jehovah. encontrou com a visitação de Jeová. The identity of this church A identidade dessa and igreja the mission of this church e a missão dessa igreja must now change. deve agora mudar. You must stop shepherding the sheep of Jethro. Você deve parar de pastorar No, as ovelhas I de must Jetro. Cordero de Jethro. Não mais pastorar as ovelhas de Jetro. No more shepherding the sheep of Jethro. Não mais acabou pastorar as ovelhas Because de we have Jetro. encountered the Lord. Porque agora se encontramos com o So Senhor. we must now go Agora devemos sair and shepherd the sheep of Jehovah. pastorar as ovelhas de Jeová. I don't know which sheep of Jethro you have been shepherding in the church. Eu não sei quais são as ovelhas de Jetro que você tem estado a pastorar na igreja. I don't know which sheep of Jethro you have been shepherding in your house. Não sei quais são as ovelhas de Jetro que você tem pastorado na tua casa. Some of you are shepherding the sheep of Jethro. Alguns de vocês estão a pastorar as ovelhas de Jetro. In my church, Olha, na minha igreja, I have 10 strong people. eu tenho 10 crentes fortes. I watch them. Eu sempre vejo eles. They stand with me. Eles ficam de pé comigo, sabe? So I shepherd them very well. Eu lhes cuido muito bem. And they always stand with me. E eles sempre estão de pé comigo. They stand with me. Eles estão de pé comigo. And when you look at them, they are in sin. Quando você olhar para essa gente, You are estão no tending, you pecado. are tending their riqueza. Você está cuidando da riqueza deles. And I'm telling you, Eu estou a te dizer, if that is you, se aquele é você, you must stop today você tem que parar hoje and begin to shepherd the sheep of God. e começar a pastorar as ovelhas de Deus. You must begin to prepare the heavenly sheep. Começar a preparar as ovelhas para o céu. And he's saying E ele está dizendo that when Joshua met the Lord, que quando Josué se encontrou com o Senhor, Joshua Josué went out saiu to do the battle of the Lord fazer a batalha do Senhor and brought down Jericho. e foi e demoliu Jericó. He owned the battle of God. E ele ganhou a batalha do Senhor. Brought down Jericho Ele demoliu Jericó and released the people of God e liberou o povo de to Deus go worship God. para ir adorar When Deus. Moses met the glory of God, Quando Moisés se encontrou com a glória de Deus, Moses went to the Pharaoh. Moisés foi ao faraó He owned the battle of God. e ele ganhou a batalha para o Senhor. And he went to fight as if it is his own battle. Ele foi
batalhar como fosse batalha dele. And he brought down the Pharaoh. E ele demoliu o faraó. And he released the people E of God liberou o povo de Deus to go worship the Lord. para ir adorar o Senhor. Today, Hoje, you have met the Lord. vocês se encontraram com o And the Senhor. Lord is saying, E o Senhor está you dizendo, need to stand up você deve sair and own the battle of e God poder vencer a batalha and do go Senhor. out there E saia and aí do the battle of e God fazer a batalha to do release Senhor the church of Christ. para liberar a igreja de Cristo. Oh yes, Assim, oh yes, assim, to release the people of God. para liberar o povo de Deus. You need to go to the house of the Lord Você precisa ir na casa do Senhor and own the battle of e God vencer a batalha do Senhor and bring down apostasy e abater a apostasia. to release the church of Christ. Liberar a igreja de Cristo. Hallelujah. Aleluia. Release the church of Christ Liberar a igreja de Deus that they may go worship Jehovah. para sair e adorar Jeová. We need to do that. Nós precisamos fazer Because isso. when Moses met the glory, Porque quando Moisés se encontrou com a glória, he went to own the battle of God. ele foi para poder vencer a batalha de And he Deus. went straight to the Pharaoh to fight the Pharaoh, Ele foi direto ao faraó para combater o to faraó, release the people of God, para liberar o povo de Deus, that they may go worship the Lord. para ir e adorar o Senhor. When Joshua met the glory, E quando Josué se encontrou com a glória, he owned the battle of God. venceu a batalha do And he Senhor went to bring down Jericho, e foi demolir Jericó to release the people of God, para liberar o povo de that they Deus, may worship Jehovah. para adorar a Jeová. Now you have met the glory of the Lord. Agora você se encontrou com a He's glória saying, do rise Senhor. up and Levanta-se own the e battle vai vencer a batalha. and go bring down apostasy in this land, Vai demolir a apostasia nessa terra to release the people of God, para liberar o povo de that they Deus, may worship para Jehovah. que eles adoram Jeová. Oh yes, Assim, that is why I come. é por isso que eu vim. That is why I come. É por isso que eu vim. That's why I said, É por isso que eu disse. my only problem is time. O meu problema é só tempo. I have so much to tell you about this visitation. Tenho muito para dizer sobre essa visitação. He's saying Mas ele está dizendo, that nobody ever meets this visitation ninguém se encontra com essa visitação and remains the same. e ele permanecer o mesmo. If you do, Se você assim you will fizer, be the first. você será o primeiro. Oh yes, Assim, the hour has come a hora chegou for the church to go out there para a igreja sair aí fora and take up the battle of e Jehovah poder combater a batalha de and Jeová win the souls of God, e ganhar as almas para that they Jesus. may worship the Lord, Para eles adorarem o Senhor. worship in righteousness, Já na justiça, in na holiness, santidade, in repentance, in right standing with God. em arrependimento, justiça do This is Senhor. the hour. Esta é a hora. Hallelujah. Aleluia. And that's why I said, É por isso que eu disse, you cannot go to those conferences você não pode ir naquelas conferências where you pay some money there onde você paga dinheiro and you hear the story e você ouve a história. how this man Como é que esse homem moved from poverty to wealth. saiu da pobreza para a riqueza? How he moved from poverty to wealth. Eu saí da pobreza para a riqueza. And there is nothing new. E não há nada novo. There is no revelation. Não há revelação. There is no word. Não há palavra. There is no agenda of God. Não há agenda de Deus. The Messiah's coming is not there. O Messias, a vinda do You Messias não cannot está lá. go to those conferences again. Você não pode imaginar nessas conferências. Now the Lord has released himself to you. Agora o Senhor se liberou para você. And for the truth will come. E quando a verdade chegar, And when the truth comes, e quando a verdade and chega, the truth shall set you free. a verdade te libertará. You're wasting a lot of money. Estás a perder muito dinheiro. I don't know why you are wasting money. Eu não sei por que você está a gastar todo o You dinheiro. have to tell me why. Você tem que me dizer por quê. You waste a lot of money. Você gasta muito dinheiro. They say, I'm looking for 10 people here who can sow a serious seed. Eles vêm aqui e dizem, estou a procurar de 10 pessoas que vão semear aqui uma semente séria. They say, I'm looking for a serious seed. Eu estou à procura de semente séria. They say, Eles dizem, a seed that when you give, it hurts you. uma semente que quando você der vai te doer no coração. Dolor.
You feel dolor. Você vai sentir dor. When you give, you feel like, wow, am I doing the right thing or what? Quando você dá aquele semente, você começa a sentir, oh, meu Deus, fiz a coisa certa ou não? Time is over for that. O tempo acabou para essas coisas. Jesus paid everything on the cross. Jesus pagou para tudo na cruz. And when the message has come, Quando o mensageiro it vem, is free of charge. quando o mensageiro vem, é Because grátis. our God Porque o nosso Deus is finally coming to deliver the church. está finalmente vindo liberar a igreja. Our God O nosso Deus is finally come to deliver the church. veio finalmente liberar a igreja. And he has come down himself. E ele desceu, ele mesmo. Dios mismo. Ele mesmo, He Deus did mesmo. not send anybody. Não enviou ninguém mais. Because of what is at stake. Por causa do que está em jogo. I need to move on. Eu preciso continuar. So, precious people, Povo precioso, I want to talk on one thing which is very important, quero falar de uma coisa que é muito importante. that the Lord is saying in the house now. Que o Senhor está dizendo na casa agora. Then I'll bring you to the midnight hour Depois vou te trazer a hora da meia-noite. that he is announcing. Que ele está anunciando. I have seen, he has spoken with me about 4 times from the glory, from this cloud. Ele falou comigo acerca de 10 vezes a partir dessa glória. After the cloud came, he has spoken with me by voice from there about 4 times. Depois da nuvem chegar, ele falou comigo acerca de 4 vezes a partir de dentro da I am nuvem. going to come to that. Eu vou vir a isso. But first of all, I want to look at something here. Mas primeiramente quero olhar numa coisa aqui. Another message that the Lord is saying to the church in Brazil. Uma outra mensagem que o Senhor está dizendo à igreja no Brasil. Listen to this now. Escuta aqui agora. And listen carefully. Escuta com cuidado. He comes also Ele vem também to distinguish his people. para poder distinguir o seu povo. Hallelujah. Aleluia. He comes also Ele vem também to distinguish his own people. para poder distinguir o seu próprio povo. Meaning he comes Quer dizer que ele vem to carve them off, para poder lhes cobrir, to distinguish his people. distinguir o seu povo. Turn with me to Exodus 33, Êxodos capítulos 33, verse 14 to 15. versículo 14 a 15. The Lord replied, my presence will go with you, and I'll give you rest. E o Senhor respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Então Moisés respondeu: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Verse 16. Versículo 16. He said, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from the other people on the face of this earth? Pois como se há de saber que achamos graça nos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Hallelujah. Aleluia. Focus on me now. Agora veja aqui, Look at this. olha aqui. Moses knew Moisés sabia that this visitation of the cloud que esta visitação da nuvem was historical. era histórico. This was not usual. Isto não era usual. Because Porque God himself has come to visit us. Deus, Ele mesmo, desceu nos visitar. Dios mismo Deus mesmo has come to visit us veio Ele próprio nos visitar. on the earth. Na terra. No, this is historical. Não, isto aqui é histórico. And so, E ali, look at this now. olha isso agora. He was saying, Ele estava dizendo: but how will the people out there on the earth, como é que a gente de lá da terra, fora aí do mundo, how will they know como é que eles saberão that your cloud has visited us? que a sua nuvem nos visitou? That your glory has come down to us? Que a tua glória desceu para nós. And he says, E ele diz: what is it o que é, that will distinguish us from the rest of the people on the earth? o que é que vai nos distinguir com o resto do povo da terra?
Moses knew Moisés sabia that the visitation of the cloud of Jehovah que a visitação da nuvem de is Jeová not a joke. não é brincadeira. After the visitation, Depois da visitação, everybody on the earth would have to see some difference between them todo and them. mundo na terra teria que ver uma diferença entre eles e eles. So he asked the Lord this question. E ele fez a Deus essa pergunta. Listen to this now. Escuta aqui agora. Listen very carefully. Escuta com muito cuidado. They had eaten manna Eles tinham comido maná directamente from the hands of God. diretamente das mãos de Deus. How will the people out there know that the cloud has come and we have eaten direct from you? Como é que o povo aí fora no mundo vai saber que a nuvem chegou e que nós comemos das tuas mãos? I don't know what Moses expected. Não sei o que o Moisés esperava. A passport, Passaporte? a national identity card Cartão de identidade nacional? to go and show those people. Para ir mostrar àquela gente. And he knows how stubborn they are. E ele sabia quão teimoso aquela gente do mundo são. They are going to refuse. Eles vão negar. Now listen to this. Escuta aqui. The answer the Lord gave to Moses A resposta que o Senhor deu a Moisés is the answer he's going to give to this church. é a resposta que ele também vai dar para essa igreja. Because Porque he told Moses this. ele disse isso a Moisés. Listen very carefully. Escuta com muito cuidado. Do you remember when Moses meets the burning bush? Lembra-se quando o Moisés viu a sarça ardente? Then the Lord declares that place holy ground. E ali o Senhor declarou aquele lugar terra santa. Now listen to this now. Escuta aqui agora. Whenever the glory of the Godhead comes down to a place, Sempre que a glória de Deus, o Pai, desce num lugar, the first thing the glory of the Lord does to that place a primeira coisa que a glória de Deus faz para aquele lugar is separate it out. é que separa aquele lugar. First thing. A primeira coisa. And then he declares his divine presence there. Depois ele declara a sua presença divina naquele lugar. Number 3, Número 3. when he has declared his divine presence there, Quando ele declara a sua presença divina ali, then he sanctifies that place. depois ele santifica aquele lugar. Number 4, Número 4. after sanctifying that place, Depois de santificar aquele lugar, then he consecrates it. ele consagra aquele lugar. After consecrating that place, Depois de consagrar esse lugar, then now he declares agora ele declara that behold, que eis, this is now holy ground. este lugar é agora terra santa. Tierra Santa. Terra santa. After he declares holy ground, Depois dele declarar aquele lugar terra santa, now the people in that place, agora as pessoas que se encontram naquele lugar, the people in the place of visitation, as pessoas naquele lugar de visitação, those people, aquelas pessoas, they get a special assignment. eles são dados uma missão especial. And once they get that assignment, E quando eles recebem aquela missão, the duty aqueles deveres of holy worship, de adoração santa, once they begin to do holy worship, quando começarem a fazer santa adoração, then they become ali eles tornam-se God's holy people. o povo santo de Deus. Once they become God's holy people Quando eles se tornaram o povo santo de Deus and they worship him faithfully, e adoram ele fielmente, then he declares depois ele declara that they now become different. que aquelas pessoas agora tornaram-se diferentes. Now they become God's treasured possession. Agora aquele povo torna-se o povo tesouro de Deus. Tesoro. Tesouro. God's elect, elegido. Deus, o povo de Deus eleito. Those are now God's
treasured possession. Esses são agora o tesouro, a possessão tesoura de Deus. Now you hear the Lord saying Agora ali você vai escutar Deus that dizendo even though I created the whole earth and all the nations, que mesmo que eu criei toda a terra e outras nações, to me you shall be a treasured possession. para mim vocês serão uma possessão tesoura. And once you have become God's treasured possession, E quando você se tornar o povo de Deus tesouro, the people at the place of visitation, o povo no lugar da visitação, God's treasured possession, o tesouro, o povo tesoura de Deus, then now e ali agora, this is how the rest of the world will know that you have been visited. é assim como o resto do mundo vai saber que você foi visitado. Because when you are now God's treasured possession, Quando você agora é possessão tesoura de Deus, the following things about you have changed. olha as coisas seguintes sobre você que vai mudar. Number one, Número 1, your talk has changed. a tua forma de falar tem que mudar. Your talk has just changed. A tua forma de falar acaba de mudar. Number two, Número 2, your walk has changed. a sua forma de andar tem que mudar. Number three, Número 3, your friends have changed. os teus amigos têm que mudar. Number four, Número 4, your word, the As- word you share, the word you preach has changed. a palavra que você partilha, a palavra que você prega tem que mudar. Your worship has changed. A tua adoração tem que mudar. Your companions have changed. Os teus companheiros têm que mudar. Your dressing has changed. A tua forma de vestir tem que mudar. Your eating behavior has changed. O teu comportamento de comer tem que mudar. Your fasting has changed. A tua forma de jejuar tem que mudar. Ayunar. Tu ayunar cambiado. A tua forma de jejuar tem que mudar. Even the way you fast has now changed. Mesmo a maneira como você jejua tem que mudar. Even now look at this now. Escuta aqui agora. Your praising unto the Lord has changed. A teu louvor ao Senhor tem que mudar. Even your salvation has changed. Mesmo a tua salvação tem que mudar. And when people look at you, E quando as pessoas vão olhar para they você, say, what is wrong with her? vão dizer o que se passa com She ela. has changed so much. Ela mudou tanto. Even your destiny has changed. Mesmo o teu destino tem que mudar. The direction you are going to has changed. A direção que estás a ir tem que mudar. Hallelujah. Aleluia. That is how they know É assim como eles vão saber that the cloud of God que a nuvem de Deus has visited this church. visitou essa igreja. That is how they will know É assim como eles vão saber that the glory of God has visited this que a church. glória de Deus visitou essa igreja. All of a sudden, she begins to make long skirts. Saias longas. All of a sudden, they don't like to go to movies. De repente, já começam a negar a ir nas películas. All of a sudden, the young men De repente, os jovens, on Friday night, na sexta-feira à noite, they say, no. Are you coming? No, I'm not coming. I have a Bible study in church. será que estás a vir? Não estou a vir. Eu tenho estudo bíblico na igreja. Everything about you has changed. Tudo acerca de ti mudou. I don't know what Moses expected. Não sei o que Moisés esperava, But the Lord was saying mas o Senhor estava dizendo that once my glory has visited que you, uma vez que a minha glória visitou, everything about you has changed. tudo acerca de ti tem que mudar. And that's what the Lord is saying to the church. É isso que o Senhor está dizendo à igreja. That now, Que agora, if you will go out there se você sair aí, in the bank, lá no banco, in the offices of government, lá nos escritórios do governo, when they will see you quando eles vão olhar para você, at lunchtime, na hora do almoço, they say, let us go to McDonald's and Burger King. vamos lá no McDonald's e no Burger King. And then you say, E vai dizer, não, today I am fasting. hoje estou de jejum. So many things will change about you. Muita coisa de ti vai mudar. And when they will see that change in you, E quando as pessoas vão ver aquela mudança em ti, then they will know eles saberão that those people que aquelas pessoas
they have been visited by the cloud of God. foram visitadas pela nuvem do Senhor.